Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Hoje vamos dar continuação na nossa aula sobre a respiração celular. Então fiquem atentos, espero que vocês já estejam aí com caderno, com lápis, né? Para que vocês possam já ir anotando, tirando as dúvidas. É muito importante, tá certo, essa nossa interação. Então fiquem atentos, a aprendizagem nunca é demais. E lembrando a vocês, né, que nossas aulas, elas são digitais, elas estão aí na TV, vocês podem assistir na TV, vocês podem baixar o aplicativo com o celular iOS ou Android, está aí na nossa telinha, o QR Code aí, então aponta aí teu celular, baixa o aplicativo, para que nós possamos estar interagindo em tempo hábil e ao vivo, e qualquer dúvida coloca que nós iremos responder. Lembrando também que nossas aulas elas ficam disponíveis no YouTube, então você vai lá, vê a listinha na plataforma Educa Recife, vai no playlist e aí você vai rever as aulas que já passaram, as aulas que você teve dúvida, as aulas que você quer assistir, quer repetir, que você interagiu conosco. Então é muito importante essa nossa interação. Lembrando aqui que nós estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, não é? Nossa aula sempre está aqui, a nossa intérprete de Libras, que vai conosco também nessa viagem, a nossa querida Jéssica. Então, ela vai conosco também, para que nós possamos atingir mais estudantes. Então, prestem atenção nessa viagem que nós vamos fazer agora. Sempre nós trazemos junho, não é, que é um mês de conscientização. Então, esse mês de junho foi recheado. E estamos aqui já nos despedindo do mês de junho. E vou trazer aqui a professora Isabel para dar as boas-vindas e falar um pouquinho na nossa vacina. E aí, professora? Pois é, Cláudia, como é que vocês estão, alunos? A questão aí da vacina, né? Não esquecendo que nós não temos apenas a vacina da Covid, temos também a vacina da gripe e a vacina do sarampo. Mas, em relação às vacinas, é entrar, né, no Conecta Recife e rapidinho, gente, já agendar. Procurar ir junto aos postos de saúde, que sempre tem alguém também que está orientando qual é a forma mais rápida, né, mais fácil aí para vocês. Não esquecendo que vacina salva vidas, que vacina é a forma que a gente tem de, se por um acaso a gente chegar a contrair a doença, ela vai vir bem mais leve, sem grandes complicações. Esse é o nosso recadinho inicial sobre vacina. Pessoal, vão lá no Conecta Recife e agendem aí a vacina de vocês, completem, né, esse esquema vacinal tão importante para a nossa vida. E revendo, né, o que foi que nós vimos na nossa aula anterior. Nós vimos a definição de respiração celular, que vamos revisar mais uma vez, células e suas divisões, as partes básicas de uma célula, vimos as membranas, suas funções, citoplasma, núcleo e suas funções, nós vimos algumas organelas citoplasmáticas, nós vimos na mitocôndria a membrana interna e externa e vimos também a matriz mitocondrial, porque nós trabalhamos tanto das organelas citoplasmáticas à mitocôndria, porque é lá nessa organela onde ocorre a respiração celular. Então, é por isso que nós demos ênfase nas nossas aulas sobre a mitocôndria. E aqui revendo a nossa definição de respiração celular, né? Quando a gente fala, nós vimos vários tipos de respiração, mas a nossa célula, ela está respirando. Então, é um processo, esse processo ocorre no interior das células e ele caracteriza-se por ser o processo principal de fornecimento de energia para a maioria das células. Então, é um grande processo de respiração que vai fornecer energia para as nossas células. E nós vimos também na aula passada que as mitocôndrias, elas são organelas, né? Essas organelas são consideradas semi-autônomas. Por que elas são semi-autônomas? Porque elas conseguem, gente, produzir algumas de suas proteínas. É como se elas produzissem a sua própria alimentação. Então, essas proteínas vão servir de alimento. Então, elas são consideradas quase umas organelas semi-autônomas que não dependem de outras coisas para estar aí produzindo essas proteínas. E aqui vamos rever também o que temos, não é, no interior dessa organela, não é, das mitocôndrias, principalmente na matriz mitocondrial. O que é que nós encontramos? Nós encontramos proteínas, que nós vimos que elas são semi-autônomas para fabricar essas proteínas. Nós encontramos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico.
nós encontramos RNA, o ácido ribonucleico, e nós encontramos também ribossomos, que são organelas também, responsáveis também pela síntese de proteínas. Então, ele tem a sua importância. Estão presentes também no citoplasma, essas organelas, os ribossomos. Então, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, tudo isso aí está, gente, na matriz mitocondrial. E também nós temos que o DNA mitocondrial, pessoal, ele é circular e lembra um pouco o DNA bacteriano. Então, esse DNA, ele realmente é circular e lembra um pouquinho esse DNA bacteriano. Mas aqui também nós temos que, a respiração celular, vamos aprofundar mais um pouco e vamos ver as etapas dessa respiração celular que a gente vem tanto falando essa semana. Então, ela consiste na oxidação de uma molécula orgânica, geralmente essa molécula é a glicose. Então, na respiração celular, realmente ocorre a quebra da glicose. E essa glicose, pessoal, ela é obtida através dos alimentos e aí vai liberando energia. E aí tem essa siglazinha ATP, que é adenosina trifosfato. Mas o que é o ATP, né, que tanto nós falamos aqui em outras aulas? Então, o ATP, a siglazinha, representa adenosina trifosfato. Então, é a principal molécula transportadora de energia para os seres vivos. Então, ela está presente aí porque, à medida que vai ocorrendo a respiração celular, vai realmente produzindo mais moléculas de ATP. Ela é realmente também uma transportadora de energia e funciona também, gente, como um depósito de energia. Ela armazena essa energia. Então, quando vocês verem essa siglazinha ATP, é adenosina trifosfato. E é realmente ela é transportadora de energia e também funciona como armazenadora de energia. Isso tudo acontecendo na respiração celular. Mas a respiração celular, ela pode ser dividida em 3 etapas, não é? A glicólise, o ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa. Então, para ocorrer a respiração celular, acontece em 3 etapas e são divididas, né, entre essas 3 palavrinhas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E esses processos, um vai quebrando uma molécula e o outro vai aproveitando aquela molécula que foi quebrada e já vai realizando outro tipo de respiração. E no final de tudo, nós vamos ver que existe realmente uma grande quantidade de energia que foi liberada. Na glicólise, ela ocorre no citosol, né, no citoplasma. O ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, que nós já vimos na aula anterior, não é? Que realmente a matriz mitocondrial fica no interior das mitocôndrias. E também a fosforilação oxidativa, ela vai ocorrer na membrana interna. Nós vimos que a mitocôndria ela possui membrana interna e membrana externa. Então, a fosforilação oxidativa ela vai ocorrer na membrana interna. Observem aí que são 3 etapas. E essas 3 etapas, elas vão ocorrer nas mitocôndrias, que é onde ocorre a respiração celular, e elas vão estar divididas em 3 lugares que elas vão acontecer. Então, elas vão acontecendo, cada uma realizando e auxiliando uma outra. Uma vai realizando um processo e a outra vai pegando o resultado daquele processo que aconteceu para que ocorra realmente a respiração das células. E nós vimos anteriormente, né, que são inúmeras células presentes no corpo dos seres vivos. Então, essas células todas elas estão realizando esse processo de respiração. Mas o que tem a ver respiração celular e fotossíntese? Quando nós aprendemos fotossíntese, nós vimos que existe realmente uma absorção de energia, não é? Energia solar, energia química, em presença de gás carbônico e água. Então, é liberado, não é, o oxigênio e a glicose. Observe que na etapa da fotossíntese foi absorvida a energia química
transformada a energia do Sol em energia química, água, não é? E gás carbônico. E liberou glicose e oxigênio. Já na respiração celular, vai ocorrer a liberação de energia para ser utilizada pelo organismo. No entanto, essa energia é produzida pelo processo da fotossíntese. Então, a glicose, que foi produzida na fotossíntese, ela vai ser aproveitada na respiração celular. Então, por isso que são processos diferentes, mas são processos importantes que vai auxiliar na respiração celular. Então, na fotossíntese, a energia solar, ela é captada na forma de energia química em um processo que converte água e dióxido de carbono em glicose, que é o processo da fotossíntese, que libera glicose e oxigênio. Já na respiração celular, o oxigênio, já que é usado, que foi liberado na fotossíntese, ele é usado para quebrar a glicose, liberando energia química e calor no processo. Observe que é quase um processo inverso, né? Ele libera energia química, que é a energia que foi transformada, e calor nesse processo. Enquanto que na fotossíntese realmente é absorvido a energia e transformada em energia química. Então são processos diferentes, mais importantes para que um ocorra, para que cada um ocorra, né? Então são processos que andam juntos. Aqui tem um esquemazinho que vocês podem ver, né? Que os processos de respiração celular e fotossíntese, eles estão interligados. Se vocês observarem essa imagem, vocês vão observar que nos cloroplastos, essa partezinha verde aí, é onde é absorvida a energia do Sol, né, e transformada para que ocorra a fotossíntese. Aí vocês estão vendo aqui que é produzida a glicose, né? E também essa glicose é produzido também o oxigênio. Na respiração celular, está aqui as mitocôndrias, a organela, onde ocorre a respiração celular. Em presença, vai liberar a energia que já foi produzida na fotossíntese e ocorre a quebra da molécula de glicose. Então, observem aí que aqui resume o que nós vimos anteriormente, não é? Respiração celular e fotossíntese, processos diferentes, mas estão interligados, um auxiliando o outro. E aqui a reação química da respiração celular, né? Aqui nós observamos que precisa da glicose, oxigênio, vai trazer o dióxido de carbono, água e energia. Ocorre realmente uma quebra diferente da fotossíntese. Quando essa glicose ela é quebrada, se vocês observarem nessa fórmula aí, na presença de oxigênio é necessário, o oxigênio realmente é um processo aeróbico, né, que com presença de oxigênio, ela é convertida em 6 moléculas de dióxido de carbono, 6CO2, que depois da setinha que vocês estão vendo, e 6 moléculas de água. Então, observem que após a quebra, esse processo foi convertido, né, em 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água e mais energia. Então, esse foi o resultado da respiração celular. Quando nós vemos o resultado da fotossíntese, é glicose e oxigênio. E aqui nós vemos que é dióxido de carbono, água e energia. É o resultado do processo da respiração celular. Então, essa fórmula aí, ela realmente esquematiza o que acontece na respiração celular. Que produto nós temos depois de todo o esquema de respiração celular, de todo o processo. Quando vemos aqui a etapa da respiração celular, a glicólise, que nós vimos que é a primeira etapa, né? A primeira etapa da respiração celular, a glicólise. Então, é um processo também de quebra de glicose em partes menores. Então, quando essa glicose ela é quebrada em partes menores, ela vai liberando energia. Essa etapa metabólica, ela acontece no citoplasma, como vimos anteriormente, no citoplasma da célula. Enquanto as seguintes, elas já vão acontecer dentro da mitocôndria. Então, vejam como é interessante, né? Processos que estão interligados, mas acontecem em locais
diferentes. A glicose, que é representada por essa fórmula que vocês estão vendo aí, C6H12O6, ela é quebrada em 2 moléculas menores de piruvato. Mas o que é o piruvato? É um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono e ele é originado do fim da glicose. Observe aí, a glicose é quebrada e é quebrada em 2 moléculas nessa etapa da glicólise, né? E aí já vai originar outro composto orgânico que é o piruvato. E esse piruvato ele vai conter 3 átomos de carbono que vai ser originado do produto final da glicose. Mas a glicólise, ela acontece em diversas etapas oxidativas. E aí envolvendo enzimas livres do citoplasma e moléculas de NAD, né? São transportadoras de elétrons. E no final de tudo isso, há um saldo de 2 moléculas de ATP, que nós vimos que é a adenosina trifosfato, que são realmente moléculas que são carregadoras de energia, elas ficam carregando essa energia. E essas moléculas de NAD, elas retiram os hidrogênios, e esses hidrogênios são retirados a partir dos quais esses hidrogênios, eles vão ser doados, pessoal, doados aos elétrons para a cadeia respiratória. Então, existe uma troca aí de elétrons, né? Essa troca aí todinha acontece na glicólise. Observe que é um processo, não é um processo tão simples, mas está acontecendo constantemente no nosso organismo. Mas qual é o saldo final da glicólise? Depois que acontece tudo isso. Então, quando acontece todo esse processo que nós vimos, nós temos como resultado 2 moléculas de piruvato, que nós vimos são compostos orgânicos, 2 moléculas de NAD, NADH, que houve a troca, e 2 moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato. Observem que já está fabricando mais moléculas, né? Produzidas a partir de uma molécula de glicose. Então, quando ocorreu a quebra da glicose, aconteceu tudo isso. Então, produziu mais coisas, né? Moléculas de piruvato, moléculas de NAD, moléculas de ATP, e tudo isso aí foi produzido. Então, esse aí foi o resultado da etapa da glicólise. E aí nós vamos ver a outra etapa. Então, está esquematizado aqui para vocês verem, né? E formou aí o ácido pirúvico. Mas, vemos aqui agora o ciclo de Krebs, que é outra etapa, né? O ciclo de Krebs já é outra etapa da respiração celular. Então, após a glicólise, então depois da glicólise já inicia-se uma etapa aeróbica também, no caso, em presença de oxigênio, a qual ela inclui o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclos do ácido tricarboxílico. Então, tem 3 nomes, mas nós conhecemos mais o ciclo de Krebs. Então, como é que acontece isso? Ao entrar na mitocôndria, passa por uma série de reações que resultarão na formação de mais moléculas de ATP. Observem que é uma produção constante de moléculas de ATP, da adenosina trifosfato, que são grandes armazenadoras de energia. E nessa etapa, cada piruvato formado, ele foi originado na etapa anterior, entra na mitocôndria. Lembram do piruvato que foi produzido na glicólise? Então, quando nessa etapa, esse piruvato, ele vai entrar na mitocôndria, porque nós vimos que a primeira etapa, ela ocorre no citoplasma. Então, depois, nessa etapa aqui do ciclo de Krebs, ele já pega esse piruvato que foi produzido na glicólise e já vai entrando na mitocôndria para ser utilizado no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele ocorre também no interior da organela celular, que é a mitocôndria, e inicia-se também com o transporte desse ácido pirúvico que eu disse a vocês para a matriz mitocondrial, que foi produzido na glicólise, né? O piruvato foi produzido na glicólise. Então, ele já vai entrar na mitocôndria e no ciclo de Krebs, quando ele inicia-se, ele já vai aproveitar esse piruvato. Quando ele já está na matriz mitocondrial,
esse piruvato, né, esse ácido pirúvico, ele vai reagir, pessoal. Então, vai ocorrer uma reação com a coenzima que está ali existente. E essa coenzima vai produzir uma molécula de acetilcoenzima e uma molécula de gás carbônico. Então, já vai produzir novas moléculas, né, novas coenzimas que são importantes para o nosso metabolismo. E junto aí já com uma molécula de gás carbônico. Isso acontecendo já com o ciclo de Krebs. Durante esse processo do ciclo de Krebs, uma molécula de DNA já positivo, que houve a troca, é transformada em uma molécula de NADH, em razão da captura de 2 elétrons e um dos 2 hidrogênios positivos que foram liberados na reação. Então, ocorre realmente uma troca. E a molécula de acetilcoenzima, ela sofre com o processo da oxidação e dá origem a 2 moléculas de gás carbônico e a uma molécula intacta de coenzima A. Observe aí, é toda uma troca, né? É produzindo novas moléculas, novas substâncias, novos ácidos, novos gases, e isso aí vai acontecendo tudo na respiração celular. Mas aqui, no ciclo de Krebs, vai ocorrer a oxidação de fontes energéticas, como carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, e eles são produtos dessa etapa. O CO2, o gás carbônico e elétrons altamente energéticos armazenados em moléculas carregadoras de energia. Observe aí, é o que ocorre, o produto final aí que acontece no ciclo de Krebs. Fontes energéticas, né, oxidação, carboidratos, vários aminoácidos e também outros produtos, né, que são produzidos e vão ser armazenados, né, por essas moléculas que são carregadoras de energia. E agora nós vamos ver a fosforilização oxidativa, a outra etapa e a última etapa. Então, essa fosforilização oxidativa é a última etapa da respiração celular. Ela também ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. Nós vimos aí que a membrana interna ela forma as cristas mitocondriais. E ela é responsável pela maior parte da energia produzida ao longo do processo. Então, nessa última etapa, existe essa responsabilidade, né, de maior quantidade a maior parte da energia produzida vai ser aí nessa etapa, ao longo de todo o processo de respiração celular. De todas essas etapas, é aí onde vai ocorrer a maior quantidade de energia produzida. Então, há transferências de elétrons provenientes dos hidrogênios, esses hidrogênios que foram retirados das substâncias participantes nas etapas anteriores, principalmente no ciclo de Krebs, que nós vimos que houve uma transferência de elétrons, e aí são formados o quê? Moléculas de ATP e água. Observe que o ATP ele sempre vai sendo formado, porque eles são grandes armazenadores de energia, não é? E transportadores também. E na fosforilização oxidativa, as células elas vão ganhar um reservatório de energia para as atividades metabólicas. Então, nesse processo aí, então, a energia toda formada, então as células vão ganhar justamente esse reservatório de energia, pessoal. Observe que é sempre a produção de energia. E esse oxigênio é um elemento muito importante nesse processo da fosforilização oxidativa. Por quê? Porque ele contribui com a oxidação das moléculas e vão formar novas moléculas de ATP, da adenosina trifosfato, que vai produzir energia. E vão produzindo energia e o ATP vai sendo o reservatório e vai sendo um grande transportador de energia. Observem que a etapa é interessante porque vai acontecendo de forma uma pegando realmente produtos, moléculas que foram transformadas para que eles também realizem o processo da respiração celular. E no final da respiração celular, o que é que nós temos de produto final, né? Nós temos um saldo positivo total, depois da respiração celular, de 30 ou 32 moléculas de ATP. Observe aí como foi fabricado, né? 2 ATP da glicólise, 2 ATP do ciclo de Krebs e 26 ou 28 da fosforilização
oxidativa. Observe, por isso que essa etapa ela produz mais energia. Nos seres procariontes e nos seres, e todo o processo de respiração ocorre no citoplasma e na membrana celular. Nos seres procariontes, que são aqueles que nós vimos a divisão de seres procariontes e eucariontes. O núcleo não é definido, né, nos procariontes. Então, ocorre realmente esse processo de respiração celular no citoplasma e na membrana celular. Observem aí, vou passar para a professora Isabel. Pois é, professora Cláudia, eu acho que está todo mundo aqui bem atento, porque é um conjunto de informações, uma aula maravilhosa, uma aula com muita coisa, muita novidade, não é, pessoal? Vocês viram aí fórmulas, estruturas, química, eu acredito que vocês estão curiosos. Então, para quem está curioso, rever a aula, né, para tirar as dúvidas, e se for preciso, faz uma pesquisa, né? Ou então vai lá no chat do YouTube e deixa as perguntinhas para a gente, não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Se vocês quiserem um conhecimento mais aprofundado da respiração celular, da glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, então pesquisa aí, vai lá que temos muito mais coisas, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.